Só para fazer uma explicação, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, e também para todas as pessoas que nos acompanham, a mensagem 01 trata de uma proposta do governo eleito de reestruturação administrativa no nosso município. Os governos, quando são eleitos, eles apresentam a sua estrutura, a sua proposta de organização do município, dos cargos, das secretarias, para que o programa de governo que foi eleito pelo povo nas urnas possa ser implementado. E isso precisa ser aprovado por este parlamento. Isso não acontece sem que a Câmara Municipal de Pelotas, nesse caso, dê o aval, debata, ajuste, diga que está correto, que está incorreto, para que esse projeto avance. É esse processo que nós estamos vivendo neste momento. Se apresentou aqui um texto no final do ano passado, que era um texto ainda produzido no período de transição. O presidente, à época, entendeu que não era adequado se fazer a votação ainda no ano passado, para que, naquele momento, talvez fosse interessante aprovar, pelo menos algumas pessoas entenderam desta forma, para que o governo pudesse começar já com a estrutura que teria fosse o seu objetivo de começar para administrar, né? Que este documento, que ele, na verdade, é uma mini-reforma, porque ele não traz alterações tão abruptas em relação àquilo que é a estrutura administrativa nesse momento. É importante aqui registrar que nós temos cerca de 20 anos onde um grupo político, não exatamente os mesmos partidos, mas partidos aliados governaram a cidade, tinham uma estrutura administrativa que eles entendiam, esses partidos, esses grupos, essas lideranças, entendiam que era a estrutura administrativa necessária para aplicar o seu programa de governo eleito pelo povo pelotense nas urnas. Como são 20 anos de uma mesma estrutura, nesse momento, ainda numa etapa de transição e de começo de governo, o governo eleito entendeu aqui que tem algumas alterações que precisam ser realizadas. E essas alterações tratam essencialmente de permitir a possibilidade de que as novas secretarias que estão sendo propostas, que elas possam existir e ter uma estrutura básica. Lembrando que, a gente tendo aqui o aval desse parlamento e a aprovação desse texto, nós poderemos implementar questões, o Poder Executivo poderá implementar questões que estão relacionadas com aquilo que ele propôs e que a população aprovou nas urnas no pleito em outubro. Veja, nós temos uma proposta de criação de Secretaria da Defesa Civil, de Secretaria da Igualdade Racial, de Secretaria das Mulheres, a transformação de uma assessoria de comunicação em Secretaria de Comunicação. Essas são sugestões que o novo governo entende que são interessantes e adequadas para que o programa aprovado pelas urnas possa ser implementado. Para isso se mexe na estrutura administrativa, se mexe na questão dos cargos e das funções gratificadas, que são operações ou funções importantes para que essas secretarias de conjunto, para além das secretarias que se mantêm, possam continuar existindo e desenvolver basicamente o seu trabalho nesses primeiros meses de governo. É importante, nesse caso, registrar que a criação dessas secretarias responde a demandas que foram debatidas com a população. Nós temos um debate que está relacionado com a necessidade de que o nosso município promova políticas públicas de igualdade racial, promova políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres. Esses são déficits históricos no nosso município. Assim como a criação da Secretaria de Defesa Civil é também um compromisso do governo eleito, porque, de fato, nós temos uma situação de crises climáticas, de tragédias cada vez mais frequentes em virtude daquilo que é a sociedade, em virtude daquilo que é a questão ambiental no mundo inteiro, e nós não temos uma estrutura ainda mais robusta de defesa civil no nosso município. Isso é absolutamente essencial que exista. Assim como é importante que a gente tenha uma alteração fundamental naquilo que é a comunicação lá do Poder Executivo com o conjunto da população, onde se inclui este parlamento. Por isso, privilegiar com um espaço de secretaria a comunicação e não mais uma assessoria, pareceu ao governo importante, vereador Marcelo, porque é importante, creio que o senhor concorde com isso, que a gente tenha um elemento de melhor comunicação do governo com a população, para que as pessoas possam apresentar as suas demandas, as suas queixas, os problemas que enfrentam cotidianamente, e não só apresentar isso para o governo, mas receberem respostas. É fundamental que a gente tenha uma comunicação que permita, ou que possibilite ao governo registrar melhor
as suas ações, tornar mais transparente aquilo que são os atos do Poder Executivo. Esta é a perspectiva geral da reforma. Concluo, obrigado, presidente, concluo apontando que ela não tem, em que pese ela diminua em 149 o número de cargos comissionados ou funções gratificadas, ela não tem acréscimo de valores nem aumento de valores, com o custo para esta operação. Isso está registrado no projeto, está registrado nos anexos. A reforma, a proposta que está apresentada, que vai ser apreciada aqui pelo conjunto dos parlamentares, que já estão e apresentaram emendas para a gente poder debater, e nós vamos debater todas as emendas com tranquilidade, ela diminui o número de cargos comissionados e funções gratificadas e qualifica algumas dessas funções, tornando a situação sem maiores custos para o município. Tem, inclusive, uma economia que não dá para dizer, do ponto de vista dos recursos públicos, que seja uma economia, porque é um valor de R$600, que é um valor baixo nesse caso. Mas ela diminui o número de cargos sem aumentar nem diminuir o valor que é destinado para isso. Obrigado. Bom dia.